Que bom ter você aqui conosco. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Quero convidar você a ouvir uma mensagem muito abençoada, inspirada na palavra de Deus, que vai certamente impactar o seu coração. E convidar você também a compartilhar com outras pessoas essa mensagem. E também te convidar para nos visitar, Rua Rosa Branca, número 32, bairro Bom Jardim, Igreja Metodista, às terças-feiras, às 19h30, aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19h. Tá bom? Seja muito bem-vindo ao nosso meio e fique com essa mensagem abençoada agora para o seu coração. E para falar sobre essa herança que nós vamos deixar para alguém, nós vamos falar sobre marcas. Uma marca de fé que você vai deixar em alguém. O texto que nós lemos fala de duas mulheres, Lloyd e Eunice. E essas duas mulheres marcaram profundamente a vida de Timóteo, um jovem pastor, e que era discípulo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele faz questão de dizer aqui no capítulo 1 de 2 Timóteo, no versículo 5, que a fé de Timóteo estava baseada no que ele viu em sua mãe e em sua avó. O convívio dele com a sua mãe e com a sua avó o marcou com uma fé poderosa, porque certamente aquele menino viu a sua avó e a sua mãe praticarem a sua fé, não só falarem de fé, mas viverem a fé. Então a nossa vivência vai marcar nossos filhos, a nossa vivência vai marcar nossos sobrinhos, a nossa vivência vai marcar os mais novos da igreja. Como você vive a sua fé diz muito para quem está te vendo quem você é. Essa semana eu já contei aqui na igreja, mas eu quero dizer para aqueles que não ouviram ainda, eu ouvi um testemunho tão poderoso do bispo Gilberto da igreja metodista Zaiana. Ele estava com um problema, ou melhor dizendo, havia um pastor superintendente que ficou meio assim com ele e chateou o coração dele, e eles ficaram um tempo sem falar. Mas ele disse que um dia os filhos dele foram almoçar em algum lugar e encontrou aquele pastor, e os filhos tratou o pastor como sempre tratavam, como se nada tivesse acontecido. Então o pastor, quando chegou em casa, ligou para ele e disse: nós precisamos conversar. E ele foi, porque o pastor era o chefe dele. E quando ele chegou no pastor, o pastor disse: olha, me perdoa, eu quero te pedir perdão, porque agora eu sei que você é um homem nobre, é um homem de honra, porque os seus filhos me trataram do mesmo jeito. Eu sei que você nunca falou mal de mim na sua casa, que se você tivesse falado mal de mim, certamente seus filhos iriam agir como você pensa. É exatamente isso que nós precisamos fazer, como pai, como mãe, como irmãos em Cristo. É exatamente essa fé que nós temos que forjar nas pessoas. Em vez de a gente ficar criando tumulto, em vez de a gente ficar fazendo fofoca, fazendo contenda, nós precisamos forjar nas pessoas uma fé de amor, de perdão e de graça. Esse texto traz algumas lições para nós, irmãos, sobre uma herança de fé. E a primeira lição que nós aprendemos é que Timóteo recebeu em seu coração uma verdadeira fé sem fingimento, uma fé sem mentiras, uma fé na prática, não uma fé religiosa, não uma fé mentirosa, mas uma fé de prática. Timóteo olhou para sua avó e olhou para sua mãe e disse: eu quero ser como a minha avó, eu quero ser como a minha mãe. Essas mulheres marcaram profundamente a vida de Timóteo, e aliás, vocês mulheres sempre vão marcar a vida de um homem. Deus deu para vocês essa sensibilidade que nós homens não temos, e vocês não podem perder isso. Vocês precisam viver uma fé prática, mas não é só para as mulheres, é para os homens também. O texto deixa claro que Paulo diz assim no versículo 5: pela recordação que eu guardo de tua fé sem fingimento. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Você de fato vive o que você crê. Não há mentiras, não há máscara, não há fingimento. Não é só ir no culto, levantar as mãos e depois sair por aí não pagando ninguém, comprando e não pagando, sair por aí falando mal da vida dos outros. Não, não é essa fé fingida. De fato, Timóteo, você vive o que você crê, porque você viu sua avó e sua mãe vivendo o que cria. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: a fé que eu guardo de você, a recordação que eu tenho, é que você, Timóteo, é um homem de uma fé sincera. É que você, Timóteo, é um homem de uma fé verdadeira, de uma fé viva. E essa é a primeira lição que nós precisamos aprender. A nossa fé precisa ser uma fé sincera,
A nossa fé precisa ser uma fé de prática. A nossa fé não é uma máscara, não é algo que nós escondemos. Não, a nossa fé é uma fé sincera. Nós sabemos que nós somos falhos, nós sabemos que nós somos limitados, nós sabemos que nós somos pequenos, mas temos uma fé alicerçada na palavra de um Deus grande, de um Deus santo, de um Deus poderoso, e que vai forjando o nosso caráter, que vai forjando a nossa vida, e que vai nos dando em nós a imagem de Cristo. E nós precisamos viver essa fé. E nós só podemos superar os obstáculos da vida, nós só podemos vencer as batalhas da vida, se de fato vivemos essa fé. Essa fé que está em Romanos 10:17, ora, a fé vem e vem por ouvir a pregação da palavra de Deus. Então essa é a primeira lição que nós encontramos. Paulo encontra uma herança em Timóteo, mas uma herança verdadeira, uma herança de fé sem fingimento. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que Timóteo estava vivendo uma fé porque ele herdou essa fé. Timóteo estava vivendo uma fé herdada, não crendice, mas ele herdou essa fé. E ele herdou essa fé de duas mulheres que Deus usou para ministrar sobre a vida dele. E aí entra o papel de vocês, mães, avós e também os pais. Uma fé que ele viu ser praticada, uma fé que ele viu ser vivida, uma fé na prática. Não é uma fé só de palavra dizendo, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não era assim. A avó e a mãe de Timóteo eram um exemplo vivo de fé para ele. Por isso Paulo faz questão de destacar pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Olha que coisa linda. Imagine, irmão, você chegar na escola e receber um elogio da sua filha, do seu filho, que eles estão vivendo um cristianismo bacana, e alguém olhar para você e dizer, olha, parabéns, o teu filho, a tua filha é diferenciado. Certamente todo mundo na escola ou no trabalho, em qualquer lugar, vai olhar para a mãe e para o pai, porque de fato o pai e a mãe é um exemplo para o filho e para a filha, e consequentemente a avó, o tio e assim por diante. Por isso que Paulo destaca Lóide e Eunice, por isso que Paulo destaca a avó Lóide e a mãe Eunice, dizendo quão maravilhoso o trabalho que elas fizeram sobre ti, Timóteo. Que trabalho espetacular da sua avó e da sua mãe, que gerou em você uma fé diferenciada. E por que Paulo destaca isso? Porque certamente havia muitos no meio da comunidade que viviam uma fé fingida, uma fé mentirosa, uma fé sem estabilidade, uma fé sem vida no altar. Mas Timóteo era diferente. Timóteo vivia uma fé estabilizada, vivia uma fé ancorada, uma fé fundamentada. E qual era aqui a chave do sucesso de Timóteo? É porque ele viu uma mãe e uma avó vivendo o Evangelho. É porque ele viu uma mãe e uma avó que não só falavam, mas davam exemplo do que viviam, do que falavam. Viviam o Evangelho na prática. Irmãos e irmãs, não adianta a gente falar. A gente precisa viver. Os nossos filhos estão olhando para nós. Os menores da igreja, as crianças estão olhando para nós. E a nossa vida fala mais do que palavras. As nossas atitudes dizem muito mais do que palavras. Então a minha palavra para você nesta noite é: cuidado com as suas atitudes, porque as suas atitudes podem matar a fé do pequenininho. E ai daqueles que embaraçar o caminho dos pequeninos do Senhor. Porque não adianta nós falarmos de Deus na igreja, falarmos de amor ao próximo na igreja, mas na prática a nossa vida não for essa. Lóide e Eunice tinham uma vida prática de fé. E Paulo destaca dizendo: olha, a tua fé, Timóteo, não tem fingimento, como a da sua avó e da sua mãe. Nós precisamos viver essa fé, irmãos e irmãs. Mulheres, vocês podem ir muito mais longe do que vocês teriam. Homens dessa igreja, nós podemos ir muito mais longe do que nós temos ido. A gente só precisa começar a viver ainda mais intenso, na prática, o Evangelho de Cristo, na nossa vida, na nossa história.
Porque o que Paulo diz para Timóteo, o primeiro destaque é: não há fingimento na sua fé. A sua fé é o que é. A sua fé é verdadeira. E aí Paulo continua discorrendo. Ele diz: mas essa herança de fé você herdou da tua avó e da tua mãe. Existiam mulheres de fé por trás de você. Ora, foi assim com John Wesley. John Wesley tinha uma mãe, Susan Wesley, que ministrava sobre ele todos os dias. John Wesley teve uma mãe que fez a diferença na vida dele. E por isso, hoje, ele foi o fundador da igreja metodista, lá no século XVIII. E hoje nós estamos aqui, ainda lembrando do que Susan Wesley fazia. Tirava 1 hora do dia para estar com cada um dos seus filhos. Se não me falha a memória, 19 filhos. Mas ela estava ali ministrando sobre seus filhos. Uma fé sem fingimento. Então cuidado com o que você fica falando na sua casa, porque os seus filhos estão ouvindo. E isso pode gerar uma fé mentirosa, uma fé falsa. Você já ouviu falar do ouro de tolo? Os mineradores estão lá trabalhando e ele encontra um ouro bonito e sai correndo para a cidade. E quando ele chega lá na cidade, o especialista diz para ele: isso é ouro de tolo, parece como ouro, brilha como ouro, mas não é ouro, não vale nada, pode jogar fora. Às vezes a gente está vivendo uma fé de ouro de tolo. Parece fé, é igual fé, mas quando a gente abre a boca para falar, a gente está forjando no caráter dos nossos filhos, no caráter daqueles que estão à nossa volta, uma fé fingida, uma fé de mentiras. E a nossa fé precisa ser uma fé motivadora. A gente precisa motivar pessoas. As pessoas precisam olhar para mim e para você e dizer assim: eu quero ir lá na igreja que aquele rapaz congrega, que aquela menina congrega. Ele tem falha, ele tem erro, ele é limitado como ser humano, mas existe uma fé diferente nesse homem, nessa mulher. Então eu quero seguir esses passos, porque aquele homem, aquela mulher representa Cristo. Eu vejo Cristo na vida deles. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Lloyd e Eunice eram umas mulheres de excelência, eram mulheres que fizeram toda a diferença na vida de Timóteo, marcaram a vida desse homem. E Paulo diz: a mesma fé que primeiro habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Olha o que Paulo está dizendo: a tua avó foi uma mulher de fé, a tua avó criou a tua mãe com fé, e a tua mãe está te criando com fé. Que coisa linda, irmão. Sabe o que significa? Uma geração que não se perdeu, uma geração que fez a diferença. O que Paulo está dizendo é: a tua avó fez um bom serviço, a tua mãe fez um bom serviço, e daqui para frente, Timóteo, faça também um bom serviço com a tua geração. Irmão, a gente não pode se conformar de ver os nossos filhos se perdendo. A gente não pode se conformar de ver os nossos filhos prostituindo, fazendo tudo que o mundo diz que tem que fazer. Não, a gente não pode se conformar com isso. A gente tem que fazer como o Lloyd e a Eunice. A gente tem que colocar no coração dos nossos filhos uma fé sem fingimento. Os nossos filhos precisam olhar para nós e ver em nós uma fé viva. Eles vão ver erros em nós, verão, mas eles verão uma fé acima dos nossos erros. Uma fé que nos leva a voltar sempre pedindo perdão, nos arrependendo, dizendo: Jesus, eu quero ser um novo homem, e vocês mulheres, eu quero ser uma nova mulher. Porque é exatamente isso que Paulo está dizendo. Por isso eu disse no início que eu não ia ficar aqui só falando para as mães, mas que isso engloba também os pais, e assim por diante. Timóteo cresceu ouvindo os ensinamentos da sua avó e da sua mãe. A palavra de Deus diz no Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Timóteo cresceu ouvindo a sua mãe e a sua avó falando das grandezas do céu, da soberania de Cristo, do poderio do Senhor. Você acha que Lloyd e Eunice não teve problemas? Teve. Você acha que essas duas mulheres não enfrentaram dificuldade? Enfrentaram. E muito maior do que a de vocês, porque mulher naquela época não tinha nem vez. Mulher naquela época tinha muitas dificuldades. Elas viviam um pouco que excluídas dos homens. Mas Paulo faz questão de destacar que a fé de Timóteo tem raiz no que a sua avó e no que a sua mãe viveu. E Lloyd e Eunice faz parte de um seleto grupo de mulheres que são citadas na Bíblia, destacadas na Bíblia. E elas são destacadas porque tiveram uma fé sem fingimento e imprimiram no coração do seu neto e do seu filho uma fé sem fingimento.
Uma fé viva e eficaz. A terceira e última lição que eu quero deixar para você nesta noite é que a vida de Timóteo era um reflexo de tudo o que a sua avó e a sua mãe haviam ensinado. Ele, Timóteo, sem dúvida viveu o que viveu, porque ele tinha como exemplo uma herança de fé. Irmãos e irmãs, a vida de muitos dos nossos filhos tem que ser forjada por nós. Sabe o que mais me entristece? E aí, olhe para mim aqui. Quando a Ana Lara nasceu, não havia celular como tem hoje. Os celulares eram só para fazer ligação. Mas havia muitos desenhos bíblicos. E o que a Ana Lara mais teve, o que eu mais investi na vida da minha filha, quando você puder ir lá em casa, vai lá que eu vou te mostrar na minha biblioteca um tanto de livros, Bíblias infantil, livros infantil, que eu mais investi, eu e minha esposa. Nós comprávamos CD de Diante do Trono, de Aline Bar, tudo que era de criança, louvor e adoração estava com ela. E se fosse hoje nessa geração, tudo que ela fosse ver no YouTube seria isso. E até hoje a Ana Lara não tem celular e não terá. Mas tudo que ela pega para ver no meu celular tem que ser algo que tem um conteúdo de louvor e adoração. Sabe, a gente tem se perdido. Eu tenho visto crianças pequenas que o dedinho já são violentos, valentes, irmão, que fica ali, sabe mexer melhor do que nós. As crianças estão se perdendo, irmão, veem tudo menos o que é de Deus. Alguns anos atrás eu perguntei para uma mãe: por que é que você só dá brinquedos que não dizem nada de evangelho para os seus filhos? É sereinha, é barba, é isso, é aquilo outro. Você não percebeu que direto ou indiretamente o mundo está forjando o caráter no seu filho? Que o mundo está atrapalhando? Irmãos, preste atenção. Vou dizer para você o que eu sempre tenho dito nesse altar. Preste atenção, o que é música? Música é alma, é sentimento, é coração. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Música marca vidas. Você acha por que eu tenho o nome de Michael Jackson? Porque meu pai era fã dele. Aí ele foi lá e me colocou o nome de Michael Jackson. Porque isso de alguma forma marcou a vida dele. O que seus filhos ouvem, o que seus filhos consomem, vai marcar a vida deles. E Lloyd Eunice não deixou Timóteo viver no pecado do tempo que ele vivia. Mas Lloyd Eunice imprimiu no coração do seu filho e do seu neto tudo sobre Deus. E hoje, há mais de 2000 anos, nós estamos lendo a história e o relato de um jovem pastor chamado Timóteo, que fez a diferença, não só porque foi discípulo de Paulo, mas porque teve uma mãe e uma avó que fizeram o papel que tinha que ser feito na vida deles. Não adianta você não vir no culto e mandar o seu filho vir. Não adianta você falar certo e fazer errado. A vida precisa ser vivida. E eu quero dizer algo para você que eu tenho sempre dito aqui. Todos que aqui estão são pessoas de 2 dias. Quando você morrer, não vai estar na sua lápide do cemitério a sua história, mas vai estar nascido tal e morrido no dia tal. Nós só temos 2 dias para viver. Então viva intensamente a sua maternidade, a sua paternidade. Viva. Essa palavra não é só para as mulheres, é para os homens, é para os irmãos, é para a igreja. Viva intensamente dizendo: se eu vou deixar uma herança, eu quero deixar não só uma herança, eu quero deixar um legado em alguém. Eu quero deixar uma marca de fé em alguém. Eu quero viver intensamente Cristo e que as pessoas vejam Cristo em mim. Amém. Então, irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz lá em Romanos 10:17 que a fé vem e vem por ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas não é só a pregação como eu estou fazendo aqui, é a pregação na prática, na vida. É a pregação vivida. Eu não sei se o Alex, a Lu e a Ana Lara lembram. A Ana Lara não vai lembrar, mas lá no Caputira tinha um irmãozinho. O Alex também era pequeno nessa época, mas que todo culto ele ia com seu terninho e gravata para a igreja. Lembra disso? O Ita, um menino muito abençoado que está hoje na igreja metodista de Ouro Branco. Todo culto ele ia com terninho e gravata.
A mãe dele estava impregnando algo no coração dele. Ele não se tornou um pastor, mas é um ministro de louvor abençoado. Ele estava impregnando na vida dele: você é voltar, você vai adorar a Deus, você vai servir a Deus, você vai estar com Deus. E é um menino hoje muito abençoado na área do louvor. Então, meu irmão, minha irmã, é você que vai impregnar na alma do seu filho, de fato, uma fé fingida ou uma fé verdadeira. E não queira passar isso para ninguém. Não queira terceirizar para o celular. Não queira terceirizar para as tias da escola dominical, para a professora. Não queira terceirizar esse papel, porque é teu. E é você que terá que fazer. Seja você mãe que gerou, ou seja você mãe que no decorrer da vida, por algum momento, está sendo mãe do seu irmão, do seu sobrinho. Mas exerça o papel que Deus te deu da melhor forma, para que daqui a alguns anos, quando falarem de você, o seu filho, o seu neto, o seu irmão, diga: eu tive um bom discipulador, uma boa discipuladora. Como Paulo disse sobre Timóteo: que bom que você teve uma mãe, que bom que você teve uma avó que fez um bom trabalho, deixou uma herança, um legado de fé sobre você. Ainda dá tempo de você marcar a sua geração. E agora eu quero falar para a igreja. Independente de ser homem ou mulher, nós somos igreja. E a igreja não é estéril. A igreja precisa ser mãe de filhos. E que essa igreja seja uma boa mãe, que marque os seus filhos com uma fé viva e com uma fé eficaz. Que a igreja metodista no Bom Jardim seja uma boa mãe, que os meninos que vão sair daqui para estudar, cheguem na faculdade e marquem aquele lugar com o evangelho puro e genuíno. Que você, quando mudar dessa cidade e chegar em uma cidade que não tem o evangelho, diga: eu vou abrir uma igreja aqui, eu vou abrir uma célula aqui, eu vou fazer diferente porque eu tive uma mãe, a igreja metodista do Bom Jardim me discipulou, colocou em mim uma fé viva e eficaz. Que quando você estiver em qualquer lugar, aonde o seu pastor Michael não te vê, o pastor Davi não te vê, aonde o seu irmão, a sua irmã não te vê, aonde a sua mãe não te vê, mas todo mundo está te vendo, e diz o seguinte: a igreja que você congregou fez um bom papel, porque você é um testemunho de uma fé viva e não fingida, de uma fé eficaz. Que nós sejamos essa igreja mãe de filhos. Se prepare, porque os 300 estão chegando. E eu não estou falando de 300 pessoas para inchar essa igreja. Eu estou falando de 300 filhos, discípulos, homens e mulheres que querem mudar de vida, querem ser transformados e que vão sair por este bairro, não dando mau testemunho, dizendo: ah lá, esse mau pagador é da igreja metodista do Bom Jardim, ah lá, esse brigador é da igreja metodista do Bom Jardim. Está amarrado em nome de Jesus. As pessoas vão dizer o seguinte: esse homem, essa mulher é da igreja metodista do Bom Jardim e faz a diferença. É um homem, é uma mulher de Deus, porque nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus e congregamos em uma igreja mãe de filhos, uma igreja que gera filhos numa fé sem fingimento. Que Deus abençoe você, mãe, na sua casa, que você faça esse papel como Lloyd e Eunice. Que Deus abençoe a igreja metodista, mãe de filhos. Eu estou aqui hoje e eu tenho uma mãe espiritual, que é a igreja metodista de Carangola. E eu quero honrar isso. Eu quero honrar porque eu entrei ali perdido. Disseram que eu ia morrer com 18 anos. Eu entrei ali desgraçado, destruído. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus, porque eu tive pessoas que marcaram a minha vida. Eu termino essa mensagem falando de uma irmã que já não está entre nós mais. Mas um dia eu cheguei na igreja e aquela velhinha veio para mim e disse: meu filho, você que é o mãe? Eu disse: sim, sou eu que sou mãe. Ai, tem 1 ano que eu estou orando por você. Sortearam os nomes lá dos novos convertidos da igreja, e o meu saiu, ela tinha que orar comigo durante 1 ano. O menino que chegou com calça caindo, boné virado para trás, puxando o chinelinho, gostava de brigar, fazer bagunça, e ela orou por mim durante 1 ano.
Depois eu fui para a congregação, conheci a irmã Fia, duas irmãs que chamavam Fia, as duas chamavam Fia na igreja, irmãs de fé, de oração. A congregação era pequenininha, tinha poucas pessoas, uma daquelas mulheres estava lá, e hoje você vai lá, é uma igreja grande, bonita. Sabe por quê? Porque eles não desistiram, eles impregnaram uma fé viva, sem fingimento, que alcançou a mim, alcançou a muitos outros, e essa igreja tem também pessoas assim, porque é uma igreja mãe de filhos, com uma fé viva e sem fingimento. Para a glória de Deus. Que você saia daqui nesta noite dizendo: eu tenho uma missão, ser mãe de filhos. Você é um homem, eu tenho uma missão, ser pai de filhos. E os 300 estão chegando em nome de Jesus. E quando chegar os 300, nós vamos pedir 600. E quando chegar os 600, nós vamos pedir 900. Porque nós queremos gerar filhos na fé, sem fingimento, mas uma fé viva e eficaz.